Meu nome é Maria Helena, tenho 61 anos, nasci em São Paulo, né, no bairro da Lapa. Lá convivi com meus pais durante muitos anos. Eles tinham problemas, minha mãe no casamento, porque meu pai bebia. Meu pai brigava muito com a minha mãe, maltratava ela e deixava a gente triste. A gente tinha muito medo dele. Eu praticamente fui a mãe dos meus irmãos também pelo problema que a minha mãe tinha defeito visual. E ela também teve 9 filhos e cada ano era um, apesar do problema visual, mas eu era a segunda filha e a mais velha das mulheres. Só que em seguida meu pai foi embora de casa. Aí ficou mais difícil. Eu tive que escolher entre estudar e cuidar e trabalhar para poder cuidar dos meus irmãos. E depois eu acabei conhecendo meu esposo. No começo tudo bem, né? Mas depois eu fui morar numa cidade, eu era da Lapa, fui para Vila Maria, depois fui para Osasco. E lá em Osasco, o meu marido nasceu e se criou lá. Então ele tinha assim muitos casos amorosos, que ele tinha namoro, tudo, e ex-namoradas, tudo, e eu comecei a ficar bastante ciumenta com ele. E eles falavam para mim assim: eu não tenho ninguém, mas você fica falando tanto que eu vou acabar arrumando alguém. E realmente aconteceu, né? A gente teve problemas no casamento. Além do meu problema sentimental do casamento, vieram as doenças. Eu creio que isso também prejudicou um pouco o nosso relacionamento. Por quê? Eu só vivia internada. Eu ia fazer uma consulta, o médico falou: não, você tem que internar, porque eu tinha sinusite, labirintite, enxaqueca, problema nos rins e reumatismo no sangue. Nessa época eu era católica, mas era católica mesmo, de ir todo domingo na igreja, de confiar nas imagens, de acreditar em tudo, porque eu vim de uma família bastante católica. Então, primeiramente, eu fui me apegar aos deuses e à minha crença, né? Mas eu vi que não estava tendo resultado. Não estava tendo resultado e eu só vivia a situação vendo cada vez mais difícil. Eu não via uma saída, né? Eu já estava cansada, já estava com uma filha e continuava os problemas. Eu conheci a Igreja Universal assim de uma forma até pitoresca, porque eu estava dentro de uma igreja católica. O meu tio, ele era técnico de som de uma rádio que tinha a programação da Universal. E eu perguntei sobre um primo meu, e ele falou para mim que ele estava trabalhando rezando. Aí eu falei assim: como assim? Ele está trabalhando com padre? Como a gente era católica, era o que a gente iria falar. Aí ele falou: não, ele está trabalhando com os crentes. E eu perguntei para ele assim: tio, vai falar o nome do meu primo? Ele falou assim: às vezes fala. E eu, na intenção de ouvir a voz do meu primo, eu comecei a ouvir a rádio e a programação da Igreja Universal. E eu fiquei vários dias, né, ouvindo, no intuito de ver o nome do meu primo, e não vi o nome dele, mas graças a Deus eu conheci algo bem maior na minha vida, que é o Senhor Jesus, né? Continuando como católica ainda, mas eu fui na Igreja Universal. O primeiro dia eu já vi o poder de Deus, foi muito maravilhoso. Por quê? Eu cheguei lá desesperada, chorando, porque eu tinha brigado com meu esposo, né? E eu conversei com o pastor e ele falou para mim: se a senhora crê que eu vou fazer uma oração para a senhora vai participar do culto e quando a senhora chegar na sua casa, a senhora vai ver que já mudou tudo. Aliás, a partir daquele dia, eu nunca mais saí da Igreja Universal. Graças a Deus, eu até falo muitas vezes assim, que se foi preciso acontecer tudo o que aconteceu para me conhecer a Igreja Universal, esse Deus maravilhoso que eu conheço hoje, eu agradeço a Deus. E aí eu comecei em outras reuniões, né? Que no dia que eu fui não era dia de cura. Mas aí como eles falaram que que Deus podia me curar, que Deus podia mudar a situação, eu procurei. E eu comecei a ver a mudança na minha vida, né? Eu acabei sendo curada de todas as doenças que eu tinha, até o momento que foi mais especial, né? Que foi o momento do Espírito Santo. Primeiro batizei nas águas, é claro, né? Porque ouvindo a palavra, ouvindo os ensinamentos, eu decidi obedecer. E aí batizei nas águas e depois comecei a busca do Espírito Santo, né? Que falaram tanto que ia ser maravilhosa, que as pessoas mudam, transformam. Eu buscava em casa, eu ia mais na igreja, buscava, louvava o Senhor em casa, uma sede de ter Ele, sabe? Aí um dia eu ouvi sobre essa palavra ansiedade e eu deixei de lado.
E aí foi aí que eu fui batizada no Espírito Santo, de uma forma também diferente. Eu estava tomando banho. Foi muito feliz, foi muito mesmo. É indescritível, como eu falo para o senhor, foi uma bênção muito grande. E a partir dali, teve o antes e depois. Eu tenho certeza que quando eu saí daquele banheiro, eu era outra mulher. Eu tinha Deus dentro de mim. Foi diferente. A partir daquele dia, tudo foi diferente. Porque eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, Deus dentro de mim. Então eu não tinha mais, não temia nada mais. A partir daquele dia, tudo foi mais fácil na minha vida. Apesar de todos os problemas que eu tinha com meu esposo, mas eu já sabia como agir para as coisas não ficarem tão difíceis para a gente, né? Eu passei a ter mais amor pela minha família, pelo meu esposo, entendê-lo mais, procurar resolver as coisas para que a gente não ficasse brigando tanto, não tivesse problemas tanto, né? Procurei querer ajudar as pessoas, falar desse Deus que eu tinha sentido maravilhas, o quanto eu comecei a dar testemunho do que tinha acontecido. E as pessoas viam a diferença. A coisa mais maravilhosa foi essa, que a minha família viu a diferença em mim, meu esposo também viu a diferença, né? A gente tem uma alegria que não tem, é indescritível. A partir do momento que eu fui batizada com o Espírito Santo, tudo mudou. E na época também houve muita perseguição, né? Eu sou da época das perseguições da igreja muito forte. Foi muito difícil, como eu falei, meu marido fazia questão de falar, de mostrar jornal, revista. Meus familiares também, você tá vendo? Aí estão falando do Bispo Macedo, e você ainda fica nessa igreja? Sabe? Foi muito difícil. As lutas aumentam, né? Porque você é mais usada por Deus e acaba que você recebe muitas lutas, muitas críticas, né? A gente tem vontade de falar desse Deus que a gente serve, do Deus que a gente tem dentro da gente de uma forma total. Não me curvei de forma nenhuma. Inclusive meu marido chegou a falar, aquelas situações, né? Você escolhe eu ou a igreja? Eu falei para ele assim, olha, eu não quero escolher. É os dois, mas não é a igreja, é o Senhor Jesus e você. E infelizmente ele pegou doenças, né? E falava que era a última coisa que ele ia fazer era, se a Igreja Universal fosse a última igreja, ele não iria. Não iria. E o coração duro, bastante duro. A última semana antes dele falecer, houve uma concentração na nossa igreja e ele falou que ele ia. Aí, quando chegou no dia, ele ficou muito mal de saúde, porque eram umas semanas, eu não sabia, mas já era uma semana antes dele falecer, porque ele teve câncer. Ele fumou muito, ele bebeu muito. Então ele acabou tendo câncer no fígado. Então o que aconteceu nessa semana, ele foi para a igreja, ele se entregou totalmente, ligou para minha filha, falou que tinha ido buscar a salvação dele e uma semana depois ele faleceu. Ele ficou uns 2 dias no hospital em coma e falava para Jesus, a tua palavra diz, crê em Deus, será salvo tu e a tua casa. Eu orei 29 anos por essa alma e não vou aceitar perder para o diabo. E graças a Deus foi salvo. Eu tenho certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida. Tinha momentos que se não fosse o Espírito Santo não dava para aguentar, porque a situação era bastante difícil. É muito importante, é tudo, né? O Espírito Santo na minha vida, ele é tudo. Sem ele eu não sou nada, eu não faço nada, eu sou dirigida totalmente por ele, né? Nos momentos difíceis é a ele que eu recorro, porque lutas a gente tem, mas a gente tem a certeza que vai ser resolvido. E a gente não se preocupa mais em querer resolver, deixa ele resolver tudo e fica tudo mais fácil na nossa vida. Porque a certeza que a gente tem de que ele está cuidando da gente é maravilhoso. Você vê hoje como eu sou viúva, ele é meu esposo, ele é meu tudo, ele cuida de mim, nos mínimos detalhes. Eu vejo assim, cada detalhe que ele cuida de mim.